Desafios novos para a Europa, com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos da América. Estão connosco os antigos eurodeputados Carlos Coelho e Pedro Silva Pereira, que foi vice-presidente do Parlamento Europeu. Aos dois, muito boa noite e obrigado por estarem connosco. Pedro, António Costa diz que estamos no caminho para construir a União da Defesa. O que é que na prática isso pode significar? Bom, muito boa noite. Eu creio que isso significa, em primeiro lugar, reforçar o pilar europeu da NATO, na linha daquilo que tem sido o esforço dos últimos anos e também ir mais longe no que diz respeito à autonomia estratégica europeia. Isso significa uma maior coordenação entre os esforços de investimento em defesa, porque não se trata apenas de atingir uma determinada meta financeira, mas de investir melhor, com maior cooperação e coordenação entre esses esforços de investimento. Essa é uma dimensão da resposta a esta situação, mas é, em bom rigor, muito mais uma resposta a Putin do que uma resposta a Trump. Esta necessidade de reforçar o pilar europeu da NATO e a segurança e a capacidade de segurança dos países europeus colocava-se, mesmo sem Trump, e colocava-se muito claramente, de forma muito visível, desde a invasão da Ucrânia por parte da NATO. Mas essa é apenas uma das dimensões da resposta que a União Europeia precisa de dar. Eu creio que o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, deu uma mensagem de tranquilidade, mas a União Europeia tem dirigido, ao longo destas últimas horas, várias mensagens. Ursula von der Leyen a dizer que estamos dispostos para dialogar com o Sr. Trump, mas a União Europeia tem várias opções, que é como quem diz, temos a possibilidade também de discutir com outros parceiros à escala global, e falou na necessidade de reforçar as relações com a China. O Sr. Šefčovič, que é o responsável pelas questões comerciais a nível europeu, o comissário disse que nós precisamos de estabelecer esse diálogo e estamos prontos para o começar. Mas o vice-presidente da Comissão Europeia, Dombrovskis, disse que a União Europeia responderia de forma proporcional se os Estados Unidos avançassem com sanções. E eu creio que este ponto é muito importante. Estas várias mensagens são todas elas convergentes e relevantes, mas a União Europeia não pode ir para a mesa das negociações com o Sr. Trump sem deixar muito claro que uma ação punitiva, como lhe chama o Sr. Trump em relação à União Europeia, terá, como já teve no seu primeiro mandato, uma resposta à altura firme da parte da União Europeia. Na altura, a União Europeia respondeu retaliando com tarifas às tarifas do Sr. Trump, e é a linguagem que ele compreende. E, portanto, muito provavelmente é isso que a União Europeia tem que se mostrar disponível para fazer, se for necessário. Carlos Coelho, ainda sobre a segurança, são várias as vozes que têm dito que os países europeus precisam de investir mais na segurança. Ouvimos também a alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros a dizer que Trump tem razão sobre esse aumento do investimento. A Europa e países como Portugal têm essa capacidade? Tem de ter, antes de mais, boa noite a todos, tem de ter, porque se a fragilidade da resposta americana puser em causa as garantias que nós tínhamos da defesa mútua, que era o essencial do Tratado de Washington, onde fundou a NATO, isto é, se nós já não pudermos confiar da mesma forma, com a mesma intensidade, no chamado guarda-chuva de defesa americano, é evidentemente que a Europa tem que assumir mais responsabilidades na defesa, e foi aquilo que o Pedro Silva Pereira estava a dizer, é a capacidade de a União não apenas defender e aprofundar o pilar europeu da NATO, mas ter autonomia estratégica. E, como ele estava a subentender, não o explicitou, mas era claro no raciocínio, isso significa também defender e criar, aumentar a indústria europeia de defesa. E não o fez até agora? Não, mas tem de fazer, porque quando Trump faz o desafio à Europa para aumentar mais em defesa, na lógica comercial de Donald Trump, o que ele está a pensar é
invistam mais dinheiro a comprar produtos nossos. Não é? Portanto, ele está a pensar em investimentos na indústria de defesa americana. Olha, a Europa pode aumentar o seu investimento na defesa se tiver uma indústria de defesa europeia, isto é, se o investimento pode ficar cá dentro. E se o investimento ficar cá dentro, estamos não apenas a criar riqueza na União Europeia, mas estamos a criar emprego. Pode fazer algo semelhante ao que fez, por exemplo, em relação aos aviões, com a Airbus, de forma concorrencial com a Boeing americana. Ter capacidade de produção na Europa e assim o nosso investimento, ou o crescimento do investimento na defesa, pode ser feito sobretudo à custa de aquisições à indústria europeia de defesa, com as consequências que isso tem na retenção de capital e na criação de emprego. Pedro Silva Pereira, já falou em parte sobre a ameaça das taxas alfandegárias de Donald Trump. A Europa tem essa capacidade, está a passar por um momento frágil, a Alemanha está com as dificuldades que sabemos, a França também, são dois grandes motores da Europa. Tem essa capacidade de fazer frente a essas ameaças de Trump? Deixa-me dizer ainda sobre o ponto anterior que isto também não pode funcionar. O Sr. Trump estala aos dedos, pede 5% de investimento e aqui vamos nós investir 5% na União Europeia e isso significaria certamente comprar à indústria norte-americana. Isso não pode ser assim porque o investimento que nós temos certamente que fazer acrescido na área da defesa também tem que ser um investimento razoável e comportável pelas economias europeias. Quer dizer, um investimento em defesa desmesurado. Nós, para Portugal chegar aos 2% de investimento, e ainda não está lá, precisa de investir mais 700 milhões de euros por ano. Se falasse de níveis de 3%, nós já estamos a falar de milhares de milhões de euros. Sim, 3%, a mais. 3% é praticamente duplicar o que nós estamos neste momento a investir em defesa. Portugal está no 1,5%. Não é? Ora, evidentemente que este nível de investimento, e se fôssemos para 5%, então muito mais. Evidentemente que este nível de investimento em defesa só poderia ser sustentável à custa de um corte muito significativo nas despesas sociais. Ora, isso é a receita para o desastre. É impraticável. Porque num contexto em que vemos a crescer a extrema-direita e o populismo europeu, a explorar toda a espécie de descontentamentos, uma política pública de corte radical nas despesas sociais seria a receita para o desastre. Agora, quanto à sua pergunta e à questão da resposta às tarifas. As guerras comerciais nunca são boas para ninguém. Certo. É costume sempre dizer-se que uma guerra comercial é uma guerra sem vencedores. E, portanto, ninguém o deseja. Agora, isso não significa que a União Europeia possa assistir de braços cruzados a uma política de agressão dos Estados Unidos em relação à Europa, se ela se vier a confirmar como está, aliás, anunciado. Mas tem dúvidas sobre isso? Eu acho que o Sr. Trump tem sempre uma lógica muito transacional. Acho que a vontade dele é certamente utilizar as tarifas como um instrumento de pressão. Mas já no seu primeiro mandato, ele aumentou substancialmente as tarifas sobre vários parceiros comerciais e sobre a União Europeia, depois recuou um pouco, e a União Europeia, nessa altura, retaliou com tarifas na mesma intensidade. Houve e, portanto, provocando reciprocidade e explicando-lhe verdadeiramente que a economia americana também pagaria um preço como pagou por causa disso. E o mesmo fez quando o Sr. Trump aumentou tarifas nos setores específicos do aço e do alumínio e que tiveram reação por retaliação de medidas à mesma altura por parte da União Europeia. Portanto, a resposta é sim. A União Europeia é uma potência comercial relevante, tem condições para responder, embora certamente ninguém deseje isso, porque evidentemente que as retaliações cruzadas em matéria de tarifas comerciais têm como consequência dificultar os fluxos comerciais e, finalmente, aumentar os preços e gerar inflação e, portanto, isso é alguma coisa que não é do interesse de ninguém, mas há sempre alguém que ganha com isso, porque quando o Sr. Trump aumenta as tarifas sobre a China, o que a China faz
é construir triangulações através do Vietnã, do próprio México e vender aos Estados Unidos por interposto parceiro comercial e, finalmente, isso acaba por resultar em muito pouca vantagem ou quase nenhuma para a indústria americana. Vimos, aliás, reportagens nesses últimos dias precisamente sobre essas fábricas de origem chinesa ali na fronteira norte-americana, na zona do México. É a segunda vez que Donald Trump chega à Casa Branca, é a segunda vez que faz estas ameaças. O conhecimento que os europeus têm sobre esta forma de negociar será eventualmente maior nesta altura. Essa mais experiência pode trazer melhores resultados? Bem, seguramente que sim. Quando há mais informação e mais conhecimento, em princípio as coisas, o jogo é mais claro. Mas eu concordo com aquilo que o Pedro estava a dizer. Isto é, há uma dimensão na retórica de Trump que é de pressão negocial. Ele, na campanha eleitoral, chegou a dizer que a palavra mágica era tarifas, 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 e que seria a primeira decisão que ia tomar. Assim que toma posse, diz que afinal não é já, que vai introduzir as tarifas, mas não é já. Portanto, já ganhou aqui um espaço temporal. E vamos a ver se faz ou não faz. Como os economistas sabem, o aumento do comércio internacional foi o grande responsável pela diminuição da pobreza no mundo. Houve milhões de pessoas que saíram da pobreza graças à dinâmica económica que foi criada, foi construída com o aumento do comércio internacional. Tudo o que sejam limitações ao comércio internacional é dificultar este crescimento e aumentar as taxas de pobreza. E para além disso, como aliás nós comentávamos aqui anteontem, quando fizemos a antecipação aqui no Canal 3 do discurso de Trump, a capacidade de Trump reduzir a economia americana a um cluster muito protegido vai diminuir as interações entre os agentes económicos americanos e o resto do mundo. Quais são as consequências? As consequências são menor competitividade, menor concorrência e menor inovação. Portanto, independentemente da capacidade de retaliação que o Pedro explicou muito bem, que já no passado se verificou, aliás, com medidas muito cirúrgicas, porque algumas delas visavam produtos do Estado de Donald Trump. E, portanto, havia... E a exportação de motas Harley Davidson americanas, por exemplo. Para além disso, há esta consequência. É que não é apenas a retaliação económica, isto é, produtos americanos que vão ser também mais taxados em reciprocidade e, portanto, vão ter menor capacidade de exportação. São a própria dinâmica económica na América que vai ficar prejudicada pela circunstância de haver uma abordagem nacionalista, de isolamento internacional. Não é? Isso não favorece nem a competitividade, nem a dinâmica da economia americana. Eu ia chamar a atenção para que estes problemas que têm a ver com os interesses europeus e que são, sobretudo, estes que temos estado a falar, as questões da segurança da NATO, poderíamos falar da Ucrânia, a questão das tarifas comerciais. Apesar de tudo, nenhum deles é talvez o mais sério para o projeto europeu. Porque, a meu ver, o mais sério é aquele que diz respeito à aliança que o Sr. Trump está a promover entre a extrema-direita eurocética e, por definição, adversária do projeto europeu e os grandes gigantes tecnológicos. Porque esta aliança... A oligarquia que Biden se referia, não é? Esta aliança é verdadeiramente ameaçadora para o funcionamento normal e salutar das democracias, através da manipulação dos algoritmos nas redes sociais, mas através do próprio poder financeiro destes senhores gigantes que estão agora dispostos a intervir na política. E isso é uma coisa relativamente nova nesta dimensão. E a Europa está preparada para se proteger disso ou não? Não posso garantir. Porque aqui sim eu vejo um desafio existencial para o projeto europeu. Um desafio que atinge o funcionamento da democracia e atinge a unidade europeia. Procura dividir para reinar. Procura fomentar a divisão. O Sr. Musk apoiou a AfD, o partido da extrema-direita alemã, mas já tinha antes apoiado o partido da extrema-direita nos Países Baixos, que ganhou as eleições
também devido a esse apoio financeiro. E, portanto, esse desafio é realmente um desafio muito sério para a democracia. Há riscos sérios para a democracia, isso eu não tenho dúvida, eles estão aí. E quando o Sr. Trump indulta os invasores do Capitólio, o que ele está é a dar um sinal. Sim. Um sinal de desprezo pelos valores americanos, pelos valores da democracia, um sinal de desprezo até pelos valores do Estado de Direito, e que se junta àquele desprezo pelos valores humanistas que ele também expressou no anúncio da deportação de imigrantes, alguns deles suspeitos de delitos menores, mas ainda não julgados ou condenados por coisa alguma, e que teve, aliás, uma resposta bem à altura das circunstâncias. Teve primeiro do Papa Francisco, quando disse que se o Sr. Trump executasse essa política de deportação maciça, isso seria uma desgraça, e teve depois aquela fantástica resposta olhos nos olhos da Bispa da Igreja Episcopal de Washington, que lhe disse o que ele precisava de ouvir sobre aquilo que realmente estava em causa e sobre os valores humanistas que estão ali em jogo. Carlos Coelho, já sabíamos que as redes sociais e os algoritmos eram um desafio. Já há longos anos os próprios Estados Unidos assumiram isso como um problema também para a democracia norte-americana. Mas agora, para além disso, temos elementos como Elon Musk a verbalizar diretamente e através das suas redes sociais apoio a elementos de partidos de outros países, no caso na Alemanha, como foi aqui referido. É um risco enorme esse. Não, é um risco, eu concordo com aquilo que o Pedro disse sobre isso. É um risco e é um atrevimento, quer dizer, porque Elon Musk agora já não é um cidadão, é um membro do governo norte-americano e permite-se intervir na política de outros países, na política interna, de uma maneira desbragada e que viola as regras de conduta, sobretudo entre aliados, não é? Agora, para lá disso, não menorizo nada daquilo que o Pedro disse e concordo, para lá disso, há outras coisas que preocupam muito, não é? Desde logo na política ambiental, não podemos esquecer que a América é o segundo maior poluidor em termos de gases com efeitos de estufa a seguir à China. A saída dos acordos de Paris aumenta a responsabilidade europeia. Agora, no plano internacional, quem pode liderar este movimento é cada vez mais a Europa, mas sem os Estados Unidos. E a saída da Organização Mundial de Saúde é inacreditável. Numa altura em que nós vemos ameaças globais à saúde do mundo, do planeta, o que nós precisamos de mais é de cooperação, não é de atitudes de isolacionismo, como aquela que Donald Trump decidiu com esta ordem executiva de abandono. Temos exemplos bem recentes, não é? Dessa realidade com a pandemia. Com certeza, a pandemia... Não é uma coisa que pode acontecer, já aconteceu e não foi há muito tempo. Em bom rigor, Donald Trump foi um bocadinho negacionista da pandemia. Bastante, e disse aqueles disparados todos sobre as formas como se devia combater a pandemia. Bem, portanto, há decisões... há elementos não apenas do discurso de Trump, mas das decisões que ele tomou através das ordens executivas, que são muito preocupantes, não apenas para a Europa, mas para o mundo inteiro. Carlos Coelho, Pedro Silva Pereira, aos dois, muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado. O Governo